Com apenas 16 anos, Ansu Fati estreou pelo poderoso Barcelona e já nos primeiros jogos arrancou aplausos da torcida catalã. Porém, uma sequência de cirurgias quase atrapalhou a carreira deste craque promissor, que saiu de um canto remoto da África para encantar o mundo do futebol. Mas afinal de contas, quem é Ansu Fati? Como ele chegou no Barcelona? Por que essas cirurgias tão cedo na carreira? Assista o vídeo e confira a incrível história de Ansu Fati. Mas antes, aproveite para deixar seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Os primeiros passos. Você conhece o Guiné-Bissau? O pequeno país fica na costa africana e não chega a ter 2 milhões de habitantes. Até mesmo nas Olimpíadas, que é o evento esportivo mais popular que conhecemos, temos poucas oportunidades de ver um atleta deste país se destacar. Foi neste país pouco conhecido da África que nasceu Ansu Fati, em 2002. Na época, o país já vivia uma guerra civil e isso fez os pais do garoto imigrar para Portugal. Depois de alguns anos morando na terra de Cristiano Ronaldo, o pai de Ansu Fati recebeu uma proposta para trabalhar na Espanha. Então, com apenas 6 anos de idade, o futuro craque passaria a morar em um país diferente. Ali na Espanha, a família enfim se estabeleceu. Para ser mais exato, na cidade de Sevilha. Bori Fati, pai do jogador, havia tentado seguir a carreira de atleta quando morava na Guiné-Bissau. As circunstâncias no país não permitiam que ele fosse longe, mas ele incentivou muito seus filhos a tentarem a sorte no futebol. Aliás, o primeiro membro da família a se destacar no esporte não foi Ansu Fati. Enquanto o garoto dava seus primeiros passos, seu irmão mais velho, Brahima, já havia ingressado nas categorias de base do Sevilha. Brahima também chegou a vestir a camisa do Barcelona, mas não obteve o mesmo sucesso do irmão famoso. Aos 8 anos de idade, Ansu Fati era um fenômeno nas competições mirins da cidade e foi então que a direção do Sevilha o levou para as categorias de base do clube. O desempenho do garoto foi tão impressionante ainda no primeiro ano de Sevilha que logo Real Madrid e Barcelona começaram a corrida para ver quem conquistava a joia africana. O resultado dessa disputa não é segredo para ninguém. O clube catalão convenceu o pai do futuro jogador que ali seria o melhor lugar para que ele se desenvolvesse como atleta. Então, aos 10 anos de idade, Ansu Fati e sua família se mudaram para Barcelona. Uma história incrível começava a ser escrita. Estreia precoce. Jogar em um clube do nível do Barça é um sonho para qualquer atleta do mundo todo. Alguns jogadores só conseguem isso depois de já estarem consagrados e mesmo assim podem não se firmar na equipe. O que mais impressiona no feito de Ansu Fati é que o jovem queimou muitas etapas para chegar à equipe principal do clube e fazer sua estreia aos 16 anos. É isso mesmo que você ouviu, torcedor. Essa idade não está errada. O craque estreou no profissional do Barcelona quando tinha apenas 16 anos e 298 dias. Superou inclusive a marca de Messi, que fez sua estreia aos 17 anos e 112 dias. Só não superou a marca da década de 40, quando o futebol profissional era bem diferente do que conhecemos hoje. Assim, Ansu Fati é o segundo jogador mais novo a estrear pelo clube catalão. Este primeiro jogo do craque nos trouxe algumas passagens curiosas. Antes de começar a temporada 2019-2020, a diretoria do Barcelona chamou o jovem jogador para assinar seu primeiro contrato profissional. Na época, Ansu Fati ainda treinava com o elenco do Sub-19, mas havia muitos clubes grandes da Europa de olho nele. Afinal de contas, desde os 10 anos de idade, o garoto já vinha comendo a bola nas competições das categorias de base. A aposta era tão grande no jovem craque que o contrato estipulava um valor de 100 milhões de euros como multa rescisória. Ansu Fati era tratado pelo clube como uma joia valiosíssima. O primeiro jogo do atleta aconteceu em agosto de 2019 e ele nem precisou passar pelo Barcelona B antes de chegar na equipe principal. Apenas alguns dias antes dessa partida é que Ansu Fati foi convidado para treinar com o elenco profissional. E sabe por que surgiu esse convite? O time estava desfalcado de Messi, Suárez e Dembélé. Era necessário alguém à altura para compor o ataque. Que responsabilidade, hein? Mesmo assim, o garoto não começou jogando e entrou apenas aos 33 minutos do segundo tempo.
Foi pouco tempo em campo, mas certamente foi um dia muito especial para ele e toda a sua família. Falando em família, os pais do jogador tiveram uma participação importantíssima para que o jovem estreasse naquele dia. Com apenas 16 anos, Ansu Fati precisava de uma autorização especial assinada pelos responsáveis para participar de jogos noturnos. Os pais fizeram sua parte, mas só acreditaram que aquilo era sério mesmo quando o garoto entrou no Camp Nou devidamente uniformizado. Já o primeiro gol do jogador veio apenas 5 dias depois, no jogo contra o Osasuna, pela Liga Espanhola. Com isso, o Ansu Fati se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo clube nessa competição. Passaram-se mais algumas semanas e o atacante atingiu outra marca importante. Contra o Borussia Dortmund, a joia do time catalão se tornou o atleta mais jovem a disputar uma partida de UEFA Champions League. Pelo menos em termos de marcas precoces, nem Lionel Messi, nem Cristiano Ronaldo puderam fazer frente a Ansu Fati. Nos meses seguintes, o craque continuou com um bom desempenho dentro de campo e bateu outras marcas interessantes no futebol espanhol e europeu. Mas foi aí que uma séria lesão interrompeu a ascensão meteórica do jovem e quase pôs em risco a sua carreira. As cirurgias. Um ano após sua estreia, Ansu Fati já não era mais a jovem promessa que entrava nos jogos apenas para suprir a ausência de algum jogador importante. Com a reformulação do elenco do Barcelona, o atacante de 17 anos já era uma peça importante para a temporada. Inclusive, a seleção espanhola começou a convocar e utilizar Ansu Fati em partidas oficiais da Liga das Nações. Tudo ia maravilhosamente bem com o craque, até que em novembro de 2020, ele sofreu uma lesão gravíssima em uma partida pelo Campeonato Espanhol. Após uma dividida com um jogador do Real Betis, o jovem sofreu uma ruptura no menismo do joelho esquerdo. O curioso é que após a ocorrência ele ainda ficou 15 minutos em campo e só foi substituído no intervalo do jogo, ao acusar dores muito fortes. A recuperação, que era prevista para durar longos 4 meses, acabou se prolongando ainda mais. No começo de 2021, os médicos perceberam que ele não estava se recuperando bem e Ansu Fati acabou tendo que se submeter a uma nova cirurgia. O garoto estava com apenas 18 anos e corria o risco de ficar de fora o restante da temporada. Em maio, o atacante do Barça teve que novamente ir para a mesa de cirurgia e passar por um novo procedimento no joelho. Ansu Fati também não poderia defender a seleção espanhola e ficou de fora da Eurocopa, que era um sonho para o jovem astro. Claro que ele ficou muito preocupado, afinal quantos jogadores sofrem uma lesão e nunca mais voltam a ser os mesmos. Mas foi aí que alguém apareceu para o ajudar a se recuperar. Como sempre vinha acontecendo na vida do atleta, a família se mantém presente em todos os momentos. A recuperação do jogador foi acompanhada de perto pelo irmão Brahima, que deu a ele a força que precisava para se recuperar. Se você tem algum irmão mais velho, sabe como eles são importantes em momentos assim. E com os irmãos Fati, não foi diferente. Graças ao departamento médico, aos seus próprios esforços e ao apoio de sua família, Ansu Fati conseguiu se recuperar e em breve voltará a brilhar nos gramados do Camp Nou. Como todo jovem que desponta no futebol, antes da lesão, Ansu Fati vinha sendo apontado como forte candidato a ganhar uma bola de ouro no futuro. Após superar inúmeras marcas, as estatísticas do atacante pelo clube catalão só vinham melhorando. As próximas temporadas dirão se essa joia do Barcelona vai brilhar como esperado ou se a lesão vai interromper sua escalada ao topo. A torcida é para que o show continue. E aí, torcedor, o que achou dessa história? Que tal conhecer a história de outro craque africano que faz sucesso na atualidade? Não se esqueça de se inscrever no canal e assista esse vídeo impressionante. A triste história de Sadio Mané, da pobreza a craque do Liverpool.